saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, a quem me agrado. Capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto a ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pai, essa é a tua palavra. Nós não estamos aqui nessa noite porque não tínhamos o que fazer em uma sexta-feira. Nós não estamos aqui nessa noite porque estamos apenas participando de um congresso, mas nós estamos aqui porque amamos o Senhor e a tua presença. Que por meio da tua palavra o Senhor nos edifique a ponto de não mudar somente a nossa noite, não somente o nosso fim de semana, mas toda a nossa vida. E desde já devolvemos apenas a Cristo toda a honra, glória, louvor, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar nessa noite sobre tentação. Nós acabamos de ler 3 textos: o texto da queda, o texto do batismo e o texto de Jesus sendo tentado. Eu sou um pastor. A prática, ela não vale de nada. A teologia precisa tocar a nossa vida. A palavra de Deus precisa tocar a nossa história, precisa tocar os nossos relacionamentos. Precisamos cumprir o papel da igreja, partindo do pressuposto que igreja não são paredes maravilhosas como essa, mas igreja somos nós somos a igreja. E todos nós enfrentamos e lidamos com tentações. Vamos falar muito durante esse congresso sobre santidade, sobre uma vida que agrada a Deus, sobre uma vida de relacionamento com Deus, sobre uma adoração sincera, sobre uma entrega total. E é muito fácil falarmos de tudo isso. Difícil muitas vezes é praticar aquilo que Deus quer de nós. E os 3 textos que nós acabamos de ler, existe uma ligação entre eles, algo que o Senhor deixa muito claro, o seu coração, para que eu e você consigamos lidar e até mesmo vencer as tentações. O texto da queda é um texto muito conhecido. Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, a humanidade foi ferida por meio daquele pecado. O homem conheceu o pecado, ele se relacionava com Deus, sempre foi propósito de Deus se relacionar com o homem. A Bíblia vai dizer que Deus ele descia na virada do dia para se relacionar com o homem. Deus sempre gostou de compartilhar com o homem. A Trindade perfeita, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E foi para isso que ele cria o homem, debaixo de muito amor, para que houvesse um relacionamento sincero. Mas a Bíblia vai dizer que Adão fracassou, Adão pecou. O outro texto que nós lemos é o texto do batismo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, mesmo sem pecado, ele passa pelo batismo. João então o batiza. E é muito interessante a gente entender o propósito do batismo, porque o batismo ele é um reflexo daquilo que aconteceria posteriormente na cruz do Calvário. Um homem cheio de pecado como nós batizamos, nós descemos as águas, nós passamos, nós mergulhamos naquelas águas exatamente com esse intuito. É como se tivéssemos uma nova vida. É como se o nosso pecado ficasse naquela água e quando subimos, é como se ali tivéssemos uma nova vida. É como se fôssemos limpos. Jesus não tinha pecado. É como se Jesus entrasse limpo e
colocasse sobre ele o nosso pecado. Por quê? Porque o batismo reflete a cruz. É como se o homem entrasse sujo e saísse limpo. Mas Deus, ele entra limpo, e é como que ele carrega os nossos pecados. Porque o batismo ali de Jesus, ele simboliza também a cruz do Calvário, aonde Jesus, ele toma sobre ele os nossos pecados. E a Bíblia vai dizer que Jesus era necessário, Jesus descer aquelas águas, Jesus passar por aquele batismo. E a Escritura Sagrada vai dizer que quando Jesus, ele se levanta daquelas águas, o Espírito Santo vem como uma pomba, e ele ouve uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me agrado, muito me agrado. Em algumas outras versões, este é meu Filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Jesus, quando ele sai daquele batismo, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, e Jesus então, ele enfrenta, após 40 dias de jejum, 40 dias de oração, Jesus ele enfrenta uma tentação, a mesma tentação que Adão sofreu. A mesma serpente que tenta Adão é a mesma serpente que está com Jesus agora no deserto. A diferença é que Adão foi tentado no paraíso, Jesus ele é tentado no deserto. E existe uma explicação por isso, porque o homem ele foi tentado no paraíso e ele fracassou. É como se Jesus pegasse todo o ônus do homem, e agora Jesus ele é tentado no deserto. É como se o homem foi tentado no paraíso, ele fracassou. É como se ele fosse expulso do paraíso, e Jesus recebe todo esse ônus e agora é tentado no deserto. Para quê? Para que eu e você tivéssemos acesso novamente ao paraíso. Adão fracassa no paraíso, Jesus vence no deserto. A mesma serpente que tenta Adão é a mesma serpente que tenta Jesus. Mas entre essa história vem o batismo ligando essas duas histórias. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava no deserto, e então 40 dias se relacionando com o seu pai, 40 dias em jejum, e no último dia a serpente vem e diz: eu sei que você está com fome, por que você não transforma essas pedras em pães? A Bíblia vai dizer que Jesus ele responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, nós vivemos em uma sociedade promíscua. Nós vivemos em uma sociedade onde a cada dia as coisas têm piorado. Você percebe as notícias dos últimos dias, o que estão fazendo com as nossas crianças. Nós acabamos de vir em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, com algumas telas extremamente abusivas às nossas crianças e à sociedade. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas a cada dia elas pecam contra Deus e tudo se torna tão normal. Um dia desses para trás recebi um casal de pais dizendo: pastor, ajude a nossa filha cristã conheceu a Jesus, foi crescida no Evangelho, na igreja, se batizou, mas aos 13 anos, nós estamos passando uma situação tão difícil. Aos 13 anos, ela já teve 9 relações sexuais, e nenhuma delas foi com um homem só, ao mesmo tempo. Recebo um e-mail outro dia dizendo: pastor, não sou da sua cidade, mas te acompanho pela televisão.
e vejo que você pode me ajudar, sinto confiança em você, por favor, pastor, me ajude. Eu tenho vício em fazer sexo com animais. E não adianta, como igreja, nos escondermos, porque vivemos em uma realidade promíscua, uma realidade de adultério, uma realidade de pecado, uma realidade onde os nossos filhos têm se perdido, aonde os casamentos têm sido destruídos, aonde o divórcio tem alcançado os casamentos de cristãos. Como lidar com a tentação? Como lidar com o prazer do mundo? A Escritura Sagrada vai dizer que Jesus, ele lida com a tentação. E preste atenção, irmãos. Tudo que Jesus enfrenta na Escritura Sagrada é um ensino para mim e para você. Jesus, ele expõe o coração dele em todo o tempo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ao ser tentado, ele diz: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Isso me chega à conclusão de que para vencer uma tentação, nós não precisamos de outra coisa senão ouvir o nosso Deus. O que faz Jesus vencer a tentação no deserto é Jesus se lembrar das palavras do seu pai no batismo. Jesus tinha acabado de ouvir do seu pai: este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Jesus é tentado e a resposta de Jesus mediante a tentação é: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo assim para a serpente: olha, você chegou atrasada, porque há 40 dias atrás eu fui batizado e eu ouvi o meu pai dizendo que eu sou amado, de que eu sou filho e ele tem prazer em mim. Isso é suficiente para que eu vença qualquer tipo de tentação. Irmãos, então existe uma explicação porque cedemos às tentações. Talvez é porque não temos a compreensão de que somos filhos. Não temos a compreensão de que Deus nos ama. E não temos a compreensão de que Ele tem prazer em nós. A Bíblia vai dizer que Jesus, naturalmente, Ele responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo: olha, para que eu fique de pé, vai muito mais além de um alimento físico. Olha, para que o homem fique de pé, ele precisa se relacionar com Deus, e a voz de Deus que chega aos seus ouvidos é suficiente para que ele vença qualquer tipo de tentação. É como se o diabo ainda hoje, depois desse culto, chegasse e tentasse você de alguma forma, você virasse para ele e falasse: olha, diabo, nem só de pão vive o homem. Há poucos minutos atrás Deus falou comigo, e o que ele disse é suficiente para que eu não peque com ele, contra ele. Preste atenção, irmãos. O que faz Jesus vencer a tentação no deserto foi aquilo que ele havia escutado do seu pai, uma perícope anterior, na história anterior. Ele faz menção: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que saiu da boca de Deus foi: este é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Nós cedemos à tentação porque achamos ou temos uma compreensão completamente errada de filhos de Deus, de quem somos. Temos uma compreensão errada do amor de Deus, que não é suficiente para que eu e você não caiamos na tentação. Ah, pastor, o que eu preciso então? Eu preciso só entender que eu sou filho e que eu sou amado? Sim. Para você vencer a tentação, você precisa ter a compreensão de que você é filho e de que você é amado por Deus. Mas não basta você apenas ter uma compreensão, você precisa ter comportamento de filho.
Filho não é simplesmente um papel, é necessário um comportamento. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao ser batizado, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai para o deserto ficar com quem? Com o seu pai. Ele fica 40 dias conversando com o seu pai, contando do seu coração para o seu pai, compartilhando o seu coração com o seu pai, o pai compartilhando o coração do filho. É um comportamento. Um filho, ele confia no pai, um filho abre o coração para o pai, ainda que o filho erre, ele compartilha com o seu pai. Comportamento de filho. E logo no último dia a serpente vem em Jesus e tenta Jesus. Com certeza, alguns minutos antes, no relacionamento de Deus com o seu filho, Deus havia colocado algo no coração do seu filho e falado algo ao coração dele. E ele responde: olha, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, eu não preciso de pecado, porque o que eu ouvi da boca do meu pai é suficiente para que eu permaneça em santidade, é suficiente para que eu continue agradando a Deus. Irmãos, uma pergunta, a primeira dessa noite: o que tem chegado aos seus ouvidos da parte de Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Irmãos, parece algo tão banal, parece algo tão claro, mas não existe outra forma de vencer a tentação senão um relacionamento profundo com Deus. Muito as igrejas falam de disciplina espiritual, mas muitas não praticam. Falamos demais sobre devocional, falamos demais sobre leitura bíblica, falamos demais sobre Jesus, sobre jejum, mas pouco se pratica. Mas o nosso relacionamento com Deus está diretamente ligado a vencermos as tentações, porque todos, se Jesus estava sujeito à tentação de Satanás, quem somos nós? Hoje as coisas estão tão fáceis. Hoje você abre o computador e você vê o que quer. Hoje você tem ofertas de todo lado. Hoje você não precisa procurar, as coisas chegam até você. Mas quanto mais aumenta a facilidade do pecado na nossa vida, mais diminui o nosso relacionamento com Ele. Irmão, nós somos uma igreja que não ora. Quando eu digo igreja, eu falo nós cristãos. Uma igreja que não ouve Deus, e quando a tentação vem, ele não sabe o que Deus falou ontem, ele não sabe o que Deus falou anteontem, ele não sabe o que Deus falou semana passada. Na verdade, ele não sabe de nada do coração de Deus. Aí quando o diabo vem, ele não pode falar como Jesus disse: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tem nada no seu coração da parte de Deus, e o pecado entra. Sem relacionamento, fracasso na tentação. Não houve. O vencer a tentação está diretamente ligado àquilo que ouvimos de Deus. Irmãos, hoje pela manhã, o que Deus falou ao seu coração? Ontem à noite, o que Deus falou ao seu coração? Eu nunca vi uma pessoa sair do seu devocional, motivação correta, vida de oração, leitura bíblica. Eu nunca vi uma pessoa acabar o seu devocional e sair dali pecar contra Deus. Nunca vi. Porque uma vida de santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. O que tem chegado ao seu coração, aos seus ouvidos? Vivemos um ativismo dentro da igreja. Entra congresso e sai congresso, entra evento e sai evento. Gostamos de fazer barulho, gostamos de fazer tudo, e tem coisa boa nisso, e precisamos fazer, e precisamos ser ativos, e precisamos mesmo ser uma igreja ativa, mas nada
pode substituir o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia vai dizer claramente ao meu e ao seu coração: o que faz Jesus vencer a tentação é o relacionamento dele com o Pai. Ele não simplesmente tem a compreensão de que ele é filho. Ele ouviu do seu pai: olha, este é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Ele não ficou só no campo da ideia, ele não ficou só no campo da compreensão. Quando ele disse isso, quando ele ouviu isso, quando ele entendeu isso, a Bíblia vai dizer que ele então vai para o deserto se relacionar com seu pai. Jesus estava no deserto, ouvindo seu pai, conversando. Irmão, pode chegar o capiroto que for, pode chegar a tentação que for, pode chegar o diabo que for, meu irmão, se você ouve Deus, se você é sensível à voz de Deus, olha, você vai falar como Jesus: olha, diabo, serpente, eu acho que você chegou atrasada, porque há 1 minuto atrás eu estava buscando a Deus e Deus falou ao meu coração, e isso é suficiente para que eu não peque contra Ele. Ele é meu Pai, Ele me ama, Ele tem prazer em mim. Podemos dar um passo sequer se Ele não estiver conosco. É como Jesus, quando estava no Getsêmani, quase no momento da cruz, da crucificação, a Bíblia vai dizer que Jesus estava: Senhor, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E Jesus clamava: se possível, passe de mim esse cálice. Jesus, ele não pede para passar o cálice dele, porque pela sua humanidade ele se sentia fraco para enfrentar a cruz. Não. Jesus, ele clama para que passasse dele o cálice, porque Jesus não queria se separar do seu Pai. E seria o único momento desde a criação que Jesus se separaria do seu Pai, porque ele tomaria sobre ele o nosso pecado, e o nosso pecado o separou do seu Pai. Jesus, ele não queria, ele não aceitava a ideia de se separar do seu Pai, nem sequer 3 dias. E ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Não é porque ele era fraco na sua humanidade e ele não queria enfrentar a cruz, mas é porque ele não queria se distanciar do Pai. Mas quantos de nós acostumamos em passar uma semana sem orar? Quantos de nós acostumamos em viver uma vida completamente ativa na igreja? Irmão, você está conversando com uma pessoa, tem 10 anos que eu vivo o ministério em tempo integral pastoral. Teve uma época, depois de uns 3 anos de ordenação, eu pregava no culto, irmãos, e se tornou uma rotina, e se tornava algo tão natural. O meu ministério estava me separando de Deus. O que separa de Deus? Nós não estamos falando, irmãos, de dar bom dia e boa noite para Deus na hora que acorda e na hora que vai dormir. Nós estamos falando de alguém que nos ama, nós estamos falando de um comportamento de filho. Eu estou há 24 horas, nem 24 horas, sem ver o meu filho. Era 4 horas da manhã, eu estava saindo de casa hoje, eu fui no quarto dele, eu abençoei a vida dele. Eu já estou morrendo de saudade do meu filho. Amanhã, 11 horas da manhã, eu chego em Belo Horizonte. A primeira coisa, eu sei que ele vai pular no meu colo. Eu vou brincar com ele. Por quê? Porque um filho tem prazer em estar com o pai, em se relacionar com o pai. Cadê o prazer da igreja em se relacionar com Deus? Talvez isso explica por que vivemos uma vida de pecado, por que vivemos uma vida de promiscuidade, uma vida de adultério, uma vida de pornografia, uma vida de mentiras. Por quê? Jesus, ele está dizendo na sua palavra: ninguém consegue permanecer de pé se não ouvir o meu Pai, a vontade do meu Pai, o coração do meu Pai, se não tiver relacionamento com o meu Pai. É o segredo.
mas gostamos muito mais de ver notícia no jornal. Tem um aplicativo no celular, acho que ele chama Moment. Para alguns vai ser bênção, para outros vai ser maldição. Mas ele fala quanto tempo você fica no celular por dia. O dia que eu baixei ele, quando chegou a noite eu olhei, 5 horas e 4 minutos eu fiquei no celular naquele dia. O que tem roubado o seu relacionamento com Deus? Por isso que a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é a longanimidade, a temperança, que é a fidelidade. Porque, irmãos, não é fruto da força do braço do homem, é fruto do Espírito. Só alcançamos essas coisas por meio de um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito. É como um marido que trai a sua esposa, e a esposa descobre, não pede perdão à esposa, a esposa querendo lutar pelo seu casamento, ela diz, eu te perdoo. Passa a primeira semana, de fato o marido não trai a sua esposa, a segunda semana também não, a terceira semana também não, mas a primeira oportunidade ele volta e trai a sua esposa. Por quê? Porque a fidelidade não é fruto da força do braço do homem, a fidelidade é fruto do Espírito. Eu só consigo ser fiel à minha esposa se relacionando com Deus. Eu só consigo ter domínio próprio. Eu só consigo ser paciente. Eu só consigo ser gracioso. Eu só consigo ter alegria verdadeira. Eu só consigo amar o meu irmão se eu tiver relacionamento com Deus. E se não tiver relacionamento, só tem pecado, só tem ira, só tem mágoa, só tem ódio. É um fato, irmãos. Parece algo tão simples, mas é algo não praticado pela igreja de hoje. Relacionamento com Deus. O que nós ouvimos de Deus? Nós gostamos tanto de livro de autoajuda, livro que fala, você é o cara, você é demais, você é vencedor, gostamos demais de livro de autoajuda, mas não gostamos de comentários expositivos, de conhecimento da Escritura, de saber o porquê dos evangelhos, o porquê das cartas de Paulo. Não conhecemos a Deus, não conhecemos a palavra de Deus. Se não conhecemos o nosso Pai, muito difícil você vai saber o que está no coração dele para você. Se você não conhece o coração de Deus, certamente a maioria das tentações que baterem na sua porta você vai fracassar. Porque sempre foi da vontade de Deus se relacionar com o homem. Mas é preciso o homem ter prazer em se relacionar com Deus. A Bíblia vai dizer que Deus descia a virada do dia todos os dias para se relacionar com Adão. E ainda assim Adão pecou. Quando o pecado entra na vida de Adão, tudo muda. As primeiras palavras de Adão a Eva, Adão, ele recita uma poesia. Ele diz, olha, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Mas quando o pecado entra na vida de Adão, agora a poesia foi trocada por acusação. Olha, foi ela, foi a mulher que tu me deste. O pecado estraga a vida do homem, o pecado destrói a família, o pecado acaba com o homem. Destrói. Tudo é relacionamento. A Bíblia vai dizer que Jesus, o maior exemplo, aquele que é exaltado nessa noite, aquele que é o motivo pelo qual estamos aqui, aquele que é o motivo pelo qual essa igreja está nessa cidade, Jesus Cristo, ele diz que
O que faz ele, sendo Deus, vencer a tentação é se lembrar das palavras do seu Pai. Ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai ou que procede da boca de Deus. Ele está dizendo: o homem só é capaz de ter vida se ouvir Deus. Como lidar com a tentação, irmãos? O liberalismo tem alcançado as nossas igrejas. Não tem problema isso, não tem problema aquilo outro. Vocês estão conversando com um pastor que há 2 anos e 10 meses abriu uma igreja dentro de uma boate, no lugar mais promíscuo de Belo Horizonte. Do lado da minha igreja tem pelo menos umas 5 boates homossexuais. De gente chegar no final do culto e falar assim: pastor, nesse lugar, há 2 anos atrás, eu cheirei um monte de carreira de cocaína, eu já transei com uma moça ali no fundo, pastor, e nesse mesmo lugar hoje, eu reconheço Jesus como meu Salvador. Aleluia. O diabo está aí para destruir, irmãos. A grande infidelidade, a infelicidade hoje. Eu estava vendo uma pesquisa sobre os divórcios. Uma pesquisa sobre a porcentagem de divórcios. E dentro dessa porcentagem, 50 e 50, cristãos e não cristãos. Hoje um cristão, ele se divorcia o mesmo tanto de um ímpio. Eu nunca vi alguém acabar de relacionar com Deus e ser grosso com a sua esposa. Eu nunca vi alguém acabar de relacionar com Deus, entrar no banheiro e masturbar. Eu nunca vi um marido acabar de se relacionar com Deus, abrir a internet a pornografia. Eu nunca vi. Eu cuidei de um casal uma vez, 2 anos de casado, e a esposa ainda era virgem. Porque o marido era viciado em pornografia e não conseguia ter relação com a sua esposa. Olha o que a falta de relacionamento faz. Se nós tivéssemos uma compreensão verdadeira de quem somos e a nossa posição de filhos de Deus, nosso tempo com Ele não seria algo tão secundário. Mas eu estou chegando tão cansado de casa. Mas eu saio tão cedo para ir para a faculdade. Mas eu tenho tanto compromisso na igreja. Irmãos, entenda uma coisa: Deus, ele se preocupa muito mais com você do que com o que você faz. Cuidado em não ter tempo de qualidade com a sua esposa. Cuidado em não ter tempo de qualidade com o seu filho. Acabei de atender essa semana uma pessoa, uma moça, e ela disse assim, eu falei: mas seu pai não é pastor? Ela falou assim: meu pai nunca foi um exemplo de pastor para mim. Cuidado por você colocar a obra de Deus na frente do próprio Deus. Cuidado. Você pode olhar a realidade da sua casa, aquilo que mais causa briga dentro do seu lar, ou diante dos seus pais, ou diante das pessoas que convivem com você. Você pode, eu estou certo de que todas elas, o motivo é por sua falta de relacionamento com Deus. Não adianta falar: não, eu oro. Não ora. Às
vezes você coloca uma música melancólica no quarto e fica lá achando que você está relacionando com Deus. Não. O que é melancólico? Seu relacionamento com Deus nem sempre precisa de música. É muito mais uma questão de diálogo do que uma questão de emoção. Ah, se os maridos das nossas igrejas se relacionassem com Deus. Tenho certeza que a forma que eles tratariam as suas esposas, os seus filhos, a sua casa, e a forma como eles se comportariam dentro da igreja seria algo tão lindo. Ah, se as nossas esposas se relacionassem verdadeiramente com Deus. Ah, ela seria tão maravilhosa dentro do lar com os filhos e dentro da própria igreja. Ah, se os nossos filhos tivessem um relacionamento sincero com Deus, eles honrariam ainda muito mais os seus pais e aproveitariam a juventude a serviço do Rei. Jesus está dizendo para nós, Mateus capítulo 4, a única forma de vencer uma tentação é ouvindo Deus. O que você ouviu Deus falar com você ontem? Terça-feira agora, nós sepultamos um rapaz lá de Belo Horizonte, da igreja, de 20 anos de idade. Sábado ele sofreu um acidente de moto, foi para o CTI, enfim, veio a falecer. Um menino muito precioso, ministro de louvor, muito sério. Na quarta-feira, todos os seus amigos foram fazer um culto dentro do quarto dele, para ajudar a mãe a tirar as coisas, as roupas, enfim. Eles acharam um diário. No diário do dia anterior ao seu acidente estava assim: e Deus falou comigo, 2 pontos. Eu quero você comigo, eu te quero comigo. E no diário dele está assim: e eu disse, 2 pontos. E a minha mãe e a Rebeca, sua namorada é sua mãe. E Deus disse, 2 pontos. Deixa que da sua mãe e da Rebeca eu cuido. E ele disse, então pode me levar. O caderninho que eu coloquei na mão dela, não precisa não, pode deixar. O caderninho de devocional. O maior presente que eu posso dar para o meu filho daqui a uns anos não é um carro, é um apartamento. No dia que eu não tiver mais presente na vida dele, ele ter algo dizendo, isso aqui é tudo que Deus falou com meu pai. O que Deus tem falado com você? Talvez o fato dele não falar é o motivo do pecado ser tão real dentro das nossas vidas. Talvez é o motivo de tanta briga no casamento. Talvez é o motivo de tanta discórdia, de tanta confusão, de tanta falta de direção no que fazer, em qual curso fazer, para onde ir, onde morar. Relacionamento com Deus. O que Deus tem falado com você? Nada, pastor. Deus tem ficado em silêncio, não. Deus, ele não fica em silêncio. Todos os dias ele tem prazer de falar com você, de edificar seu coração, de fortalecer sua vida. Talvez diante de uma resposta que você quer dele, talvez
Talvez não é a hora dele responder, mas não quer dizer que ele não está falando com você. Quer vencer a tentação? Escute Deus. Quando ela bater na sua porta, você vai falar: olha, serpente, nem só de pão eu vivo, mas o que me faz permanecer é tudo que tem chegado aos meus ouvidos da parte de Deus. Irmãos, vamos ser bem sinceros, ainda que não é uma prática diária, não tem nada melhor do que relacionar com Deus. Não tem nada melhor do que você e Deus dentro do quarto, do carro, aonde for, você conversar e ouvir, você em silêncio e Ele ministrar sobre você. Tem gente que fala: pastor, mas esse pecado está domesticado. Eu não consigo. Então o Deus que você serve não é o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. E Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados. Aleluia. Todos nós sonhamos com uma família saudável, com um casamento saudável. Deus, Ele nos dá isso todos os dias, irmãos. Fica de pé no seu lugar e nós vamos orar. Nós já estamos encerrando, mas eu queria mesmo fazer um apelo. Você que diz: eu quero ouvir a Deus, eu quero ser resposta de Deus nessa terra, eu quero. Eu quero vencer ações. Eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser um marido melhor. Você que diz: olha, eu quero me relacionar com Deus, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Tu és exaltado, Senhor. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Tudo que queremos é agradar teu coração. Não queremos apenas escutar sobre santidade, mas queremos viver. Não queremos apenas ter um conceito de adoração, porque adoração não tem a ver com o momento, não tem a ver com o ritmo de música. Adoração é um estilo de vida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Seu tempo é dele, seus bens são dele, seu coração é dele. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Tua presença é que eu mais quero, meu Senhor.
olhos, levante as suas mãos e adore a Ele. Faz a cada dia mais e mais eu te querer. Faz minha vida melhor. Tempo perto e ainda sei que não estou só. Tenho você, tu és a minha paixão. Mora no meu coração, Espírito Santo de Deus, tu és o meu grande amor. Sem ti não vivo, Senhor. Espírito Santo, tu és a minha paixão. Mora no meu coração, Espírito Santo. Deus, tu és o meu grande amor. Sem ti eu vivo, Senhor. Preste atenção. Algumas pessoas que estão aqui Deus ele fala claramente ao meu coração que você precisa entender de que Ele é o seu Pai. Os seus pecados estão diretamente ligados à sua falta de entendimento da paternidade de Deus. Jesus escutou do seu Pai: este é meu filho. E Deus fala com você hoje: você é meu filho. Ainda que o seu pai, a sua mãe te desamparou, Ele é seu Pai. Ainda que você tenha tido um passado que reflete no seu dia de hoje, na sua realidade atual, Ele é seu Pai. E mais do que o seu Pai, Ele é um Pai que ama. Ele disse: eu tenho muito amor por você. O amor de Deus por você te preenche a ponto de você não buscar em outras coisas. Sabe o que eu percebo, irmãos? Cada culto que você vai, cada pequeno grupo que você participa, a cada devocional, a cada momento de relacionamento com Deus, Deus ele tem uma mesa farta para você. Mas sabe por que muitas vezes nós não comemos dessa mesa? Sabe por que muitas vezes você vai no culto, sai do culto e nada muda? Porque quando você chega diante do banquete de Deus, você já está cheio porque você comeu lá fora. E quando você chega diante de Deus, você não tem mais fome. Deus está dizendo para você: olha, a minha comida é melhor do que lá de fora.
minha palavra sustenta você, a minha água mata a sua sede, o meu pão mata a sua fome. Você não precisa buscar em outra coisa. Quando a mulher samaritana entendeu isso, irmãos, ela se tornou uma evangelista. Preste atenção, irmãos. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, Ele nos ama e tem prazer em nós. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus e deseja entregar? Se tiver alguém, eu preciso orar. Apenas se tiver alguém. Tem alguém? Se tiver, faz um sinal com a sua mão. Que não tinha entregado a vida a Jesus até hoje e hoje entrega. Se tiver mais alguém, levante a sua mão, sem constrangimento nenhum. Alguém que diz assim: olha, eu não tinha entregado a minha vida a Jesus ainda e hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero te dizer, você, chama ele para mim. Chega aí, irmão. Presta atenção. Pode vir cá. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Ele que se revelou ao seu coração nessa noite. A Bíblia diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Essas lágrimas não são emoção, mas isso se chama Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence da justiça, do pecado e também do juízo. Nós vamos orar por você, fique aqui. Mas eu também quero orar por você que quer se reconciliar com Jesus hoje, dizendo: olha, eu preciso voltar a ter um relacionamento diário, sincero com Deus. Você que não estava se relacionando com Deus da forma que deve, e nessa noite você faz uma aliança de relacionamento com Deus. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que diz: olha, eu vou orar como nunca, eu vou ler a palavra como nunca, eu quero buscar Deus como nunca. Irmãos, isso não é constrangimento, eu quero buscar mais a Deus. Eu faço um voto, uma aliança com Deus de buscá-lo mais a partir dessa noite. Pai, o Senhor é bom. A presença é prazerosa para nós. A tua voz nos fortalece, e mais do que nos fortalecer, ela é suficiente para que vençamos as tentações. Por isso se revele a nós a cada dia. Fortalece a nossa vida, a minha, dos meus irmãos, da planta dos pés ao fio do cabelo. Restaura casamentos, restaura relacionamentos saudáveis, a começar para que venha para a esfera diária, pessoal, familiar, profissional. Afeta a nossa linguagem, afeta o nosso dia a dia. Recebe como conta da nossa casa. Queremos ter uma vida sem mácula, sem ruga, uma vida que te agrada, uma vida que exalta o seu filho. Tudo quanto fizerdes, fazei para a glória do Senhor. Ele é fiel. Nós oramos e abençoamos a vida do teu filho. Que nessa noite o Senhor diz: este é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Como igreja, nós abençoamos ele e declaramos uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que